Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A passagem que eu li foi Efésios 5,15. Você já leu essa passagem e ficou na dúvida? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele usou esse termo, essa expressão, remir o tempo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos princípios importantes e o que você precisa saber se você é cristão e quer ser mais organizado, quer gerir melhor seu tempo. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal, a esse vídeo, a minha casa. No vídeo de hoje eu quero falar um assunto que eu amo. Em primeiro lugar, eu amo essa carta apostólica aqui, tá? Efésios. Eu tenho estudado com algumas amigas, estudei, na verdade, a carta aos Efésios, e é dentro dessa carta que tá um versículo que a gente usa muito quando o assunto é gestão de tempo, né? Quando a gente fala sobre tempo, sobre organizar o tempo, ser mais organizado, viver a vida de um jeito focado, né? Que agrade a Deus, tá? Essa passagem aqui. Durante muito tempo eu li esse versículo e eu não entendia muito bem o que Paulo queria dizer ali quando ele falou sobre essa palavra, né? Remir o tempo. Então, você sabe já que esse é um assunto que eu gosto muito. Há muitos anos eu tenho estudado sobre gestão de tempo numa perspectiva cristã. Sempre amei esse assunto. Eu já li e leio livros não cristãos. Tem alguns métodos que são muito úteis. Quando eu produzi todo o curso Formação Bíblica e Prática da Gestão do Tempo, eu fiz toda essa leitura, essa pesquisa. Então lá no meu curso eu falo sobre história da igreja, sobre teologia e basicamente nessa perspectiva, nesse ângulo de gestão do tempo, porque eu sempre quis desenvolver isso na minha vida, né? Ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais organizada. Eu não nasci organizada, eu não fui sempre assim, eu não sou aquela pessoa certinha, mas eu tinha necessidade de crescer nisso, sentia que era algo que Deus estava chamando, assim, era algo que Deus estava mexendo na minha vida, lançando luz sobre isso. E aí fui pesquisar, fui ler e tudo mais, e essa é uma das passagens chaves que eu sempre uso na aula e eu queria compartilhar com vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, o contexto da carta aqui aos Efésios, principalmente aqui no capítulo 5, Paulo está falando muito sobre luz e trevas, né? E ele começa o versículo 15 falando assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, o versículo já é um alerta, tá? É tipo assim, acorda. E acorda e fica de olho o jeito que você vive. Deus está preocupado com a forma que a gente vive. E Paulo está nos alertando sobre isso. Ele fala que você não seja insensato, mas você seja sábio. Então tem uma forma de viver a vida que é uma forma tola, insensata. Mas existe uma forma que é sábia de viver a vida, de aproveitar o tempo. E aí ele fala qual é essa forma sábia, né, de viver a vida, remindo o tempo porque os dias são maus. No original, essa palavra remir, ela tem um significado de liberar, libertar, entregar e comprar. Então, uma figura que a gente poderia imaginar, uma figura de linguagem, um exemplo, seria o escravo. Então, remir ali tem a ver com resgatar, resgatar o tempo. Você tem um escravo e ele precisa ser resgatado, ele foi preso. Então, eu vou lá, pago a fiança dele, abro a prisão e liberto ele. Esse é o sentido da palavra ali, remir, remir o tempo. O que isso mostra pra nós? E presta atenção que eu tenho um negócio muito forte pra te dizer. Não é uma boa notícia não, tá? É uma notícia meio ruim, mas no final ela fica boa. É que é o seguinte, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo pós-queda. As coisas não estão bem. Você não está no paraíso. Você não vai acordar e... ai, que vontade de fazer tudo aquilo que eu coloquei na minha agenda. Ai, olha que dia perfeito, vou fazer tudo. Não, tem dia que você vai acordar mal, tá? Por quê? Porque o mundo tende ao caos. Nós estamos em um mundo caído. É isso que Paulo está nos alertando. Ei, acorda, você está no mundo caído. E não só isso, você vai precisar ser intencional na sua gestão do tempo. Você vai ter que ser intencional na forma que você vive a vida. Uma outra figura que eu quero trazer para você é como se fosse um jardim. Imagina um jardim, essa imagem, e você planta umas florzinhas. O mundo, o nosso mundo, não é perfeito. Ainda não foi redimido, né? Não estamos num paraíso. Então, apesar de flores belas nascerem, apesar de muitas coisas darem certo na nossa vida, principalmente não, por causa de Cristo, ainda assim, no dia de hoje, cresce erva daninha. O mato tenta sufocar o nosso jardim. Então, o que Paulo está nos convidando aqui, nos explicando, nos mostrando que é necessário que você seja intencional para manter esse jardim funcionando. Você vai ter que levantar de manhã e arrancar as ervas daninhas e arrancar o mato e cuidar do seu jardim. Então não seja tolo e nem seja insensato.
Você vai precisar. O assunto, inclusive, de Efésios aqui é guerra. Você vai precisar estar atento porque tem uma guerra acontecendo. Tem uma guerra tentando deixar você distraído, tentando deixar você ocupado e não viver a vida de forma sábia. Então, essa é a verdade principal que eu queria te trazer hoje, tá? Por isso que ela é meio dura. Eu falei, não é uma notícia muito boa. Mas depois ela fica. Que é, tudo tende ao caos. Você não vai acordar de manhã, você não nasce aprendendo a gerir seu tempo e tomando as decisões corretas e tudo mais. Não. O tempo, ele é sufocado pelas coisas da vida. O tempo está correndo, tudo tende ao caos e por isso você precisa ser intencional em resgatar o tempo. A melhor tradução aí seria resgatar o tempo. Não seja tolo, seja sábio. Remir o tempo, resgatar o tempo é a forma sábia de se viver. E aí, tem muita gente que acha que assunto de gestão de tempo é um assunto meio superficial e não é. Foi por isso que, inclusive, eu entrei nesse mar de gestão de tempo. Vou te contar meu testemunho, o que aconteceu comigo. Foi numa virada de ano, a gente tinha um evento na virada de ano aqui, o nosso ministério, hoje a gente não tem mais, mas a gente tinha. E numa virada de ano, Deus falou muito forte no meu coração. Não ouvi a voz audível de Deus, mas interpretando e te contando o que eu senti do Espírito Santo falando comigo, basicamente foi assim. Carol, você tem muitos dons e oportunidades. Eu te dei muitos dons, te dei espaço para crescer e oportunidade, mas você não cresce. Mais um ano se passou e você não foi fiel nem diligente com aquilo que eu te dei, porque você não sabe administrar seu tempo. E naquele dia eu percebi que gestão de tempo, a forma que eu organizava a minha vida, que eu lidava com o meu tempo, era a base onde várias áreas da minha vida estavam plantadas. Não somente as áreas espirituais, de ministério, de tempo com Deus, mas também das coisas mais simples da vida, como cuidar da casa, cuidar da saúde. Para pensar. Várias áreas da sua vida estão colocadas em cima dessa base chamada gestão de tempo. Se você não organiza bem seu tempo, se você não sabe fazer escolhas corretas, várias dessas coisas vão ruir. E foi isso que aconteceu comigo. Então Deus abriu os meus olhos para uma área que é super prática da vida, mas também se mostrou muito espiritual. Como eu te falei, a má notícia, como o apóstolo Paulo fala aqui na passagem, é que os dias são maus. Os dias são maus mesmo. É difícil, não é simples. A gente não nasce sabendo, não tá tudo cooperando, né? O mundo tende ao caos. Essa é a notícia ruim. Você vai precisar ser intencional em aprender a viver de forma sábia. Mas a boa notícia é, nós temos o Espírito Santo. Deus está redimindo todas as coisas. Deus nos dá capacidade e sabedoria para fazer isso. Nós que somos cristãos, somos os mais capazes de viver uma vida sábia. Eu não tô falando aqui sobre ser organizadinho por ser organizadinho, sabe? Ser certinho. Não, a gente tá falando sobre organização numa perspectiva de alcançar o alvo, de alcançar uma vida que glorifica a Deus. Será que a forma que você tá gerindo o seu tempo aí tá glorificando a Deus? É isso. Se você quiser aprender um pouco mais sobre gestão de tempo, eu quero te convidar a me seguir no Instagram, @agendaredimida, que é o Instagram do meu curso da formação bíblica e prática da gestão do tempo, e se inscrever aqui nesse canal. Esse canal eu falo sobre história da igreja, falo sobre teologia, sobre livros, sobre família, sobre muita coisa, mas tem bastante desse assunto aqui, você pode aprender comigo, a gente entrar nessa jornada juntos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar, mandar pros seus amigos e a gente se vê. Até a próxima!